Olá pessoal, eu sou Rodrigo Ferreira e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês o texto do artigo desenvolvido em parceria com a professora doutora Edith Galotti Carranza, apresentada ao 4º Simpósio Brasileiro Online de Gestão Urbana. O título do artigo é Retrofit e Avaliação do Ciclo de Vida, Edifício Sesc Paulista, onde nós vamos apresentar a vida útil do edifício Sesc Paulista e a sua última reforma, que denominamos de retrofit, em consonância com o desenvolvimento sustentável. O projeto original foi feito pelos arquitetos Sérgio Pileggi e Euclides de Oliveira, e o projeto de retrofit foi feito pelo escritório Koenigsberg Vanucci, arquitetos associados. O edifício está localizado na Avenida Paulista 119, São Paulo, e tem como proprietário o SESC, onde funciona hoje a unidade do SESC Paulista. O prédio tem com área construída de aproximadamente de 12 mil metros quadrados e teve o ano original da sua construção, 1973. Já o processo de retrofit ocorreu entre os anos 2011 a 2018. A construção foi feita pela construtora Omar Maxod e contou com a parceria de alguns escritórios específicos, como de Luminotécnica Estúdio Carlos Fortes Luz, Paisagismo Albuquerque Arquitetura e a consultoria de sustentabilidade do Centro de Tecnologia de Edificações, ao qual, com a sua atuação, ocasionou uma certificação para o edifício, obtendo assim uma certificação LEED nível prata no dia 31/10/2018. Nessa imagem, está sendo demonstrado uma linha do tempo relacionando 4 temas que se cruzam ao longo da vida útil do SESC, do edifício SESC Paulista. O tema desenvolvimento sustentável, o tema avaliação do ciclo de vida, o próprio retrofit do edifício e a evolução da cidade de São Paulo, os seus principais tópicos. Podemos observar que, desde a década de 60, o tema desenvolvimento sustentável e avaliação do ciclo de vida são debatidos no cenário internacional, mesmo período em que a Avenida Paulista passa a se tornar um centro financeiro para a cidade. Entretanto, o tema desenvolvimento sustentável só aparece no Brasil após a Rio 92, que ocorre em 1992. Assim, o tema desenvolvimento sustentável começa a ser discutido na cidade de São Paulo. Ou seja, o edifício Sesc Paulista, que foi construído na década de 70, não teve relação com a sustentabilidade, mas sim com a expansão da cidade de São Paulo, que estava distante, então, da sustentabilidade. Sendo assim, no ano de 2011, se iniciou as obras de retrofit para o edifício Sesc Paulista, pois o mesmo já demandava de uma necessidade de desempenho mais favorável, de maneira que evitasse a obsolescência e promovesse a longevidade da edificação. Assim, no ano de 2017, o escritório Koenigsberg Vanucci desenvolveu, ali, através de um processo de 4 anos, o projeto de retrofit, onde o edifício teve a sua reinauguração em 2018, abrindo a unidade do Sesc Paulista na Avenida Paulista. As intervenções foram realizadas em todos os pavimentos do edifício, adequando cada andar a um tipo específico de uso, contendo espaço infantil, sala de cursos, práticas esportivas e físicas, estúdios flexíveis para teatro, exposições, loja, biblioteca, café, comedoria, consultórios odontológicos a credenciados, bem como a criação de um mirante a 70 metros de altura com vista panorâmica para a Avenida Paulista e outros pontos da cidade.
tem sido o principal atrativo do SESC. No que tange ao desenvolvimento sustentável, duas questões merecem destaque no projeto do SESC Paulista. Primeiro, quanto às questões ambientais, devido à ausência de uma normativa que direcione esta modalidade de intervenção de retrofit com a avaliação do ciclo de vida, o SESC buscou o direcionamento através da certificação LEED, em consultoria ao Centro de Tecnologia de Edificações, CTE. O retrofit foi realizado de maneira que as estratégias pudessem ser aplicadas e direcionassem a resultados consoantes ao desenvolvimento sustentável para a operação do edifício. E o prédio está implantado em uma avenida considerada símbolo da cidade de São Paulo, palco de diversas manifestações culturais. Desta forma, o projeto traz uma proximidade com o público externo ao romper limites entre os espaços públicos e privados, trazendo fluidez do cenário externo para dentro do edifício. Algumas imagens destes pontos colocados: a área de convivência do SESC Paulista no térreo, integrando o público externo com o interno, promovendo atividades teatrais e específicas ao público, e, na vertical, a conexão externo-interno que a fachada em vidro permite do usuário interno do edifício, bem como a percepção do público externo às áreas internas da edificação. As intervenções realizadas no SESC Paulista foi orientada pelos parâmetros da certificação do Green Building Council Brasil, mais especificamente a certificação LEED, categoria BD+C, que se referem às novas construções. Nesta categoria, o edifício acumulou 54 pontos através de um checklist da categoria, em 6 áreas de avaliação de 9 possíveis, recebendo, então, o nível prata de certificação. A análise dos resultados segue a ordem das áreas de avaliação estabelecidas pela certificação LEED. Assim, os pontos obtidos referem-se aos resultados em que cada quesito obteve, a saber, desenho e planejamento de projeto integrado, localização e transporte, energia e atmosfera, materiais e recursos, qualidade ambiental interna, terrenos sustentáveis, eficiência da água, inovação e design e prioridade regional. Ao lado, o quadro nas áreas em que o edifício obteve a pontuação. Na área de terrenos sustentáveis, algumas estratégias do SESC resultaram no atendimento a alguns objetivos específicos. A criação da área de convivência do térreo promove ao edifício ações de interação social com a rua, proporcionando atividades frequentes. As áreas internas de convivência favorecem a aproximação da natureza e biodiversidade, com a inclusão de zonas internas com espécies da Mata Atlântica. Esta estrutura também favorece na redução das zonas de calor nos espaços de concentração do público. Na torre do edifício, a fachada envidraçada contribui para a permeabilidade visual. Os vidros com fator solar e baixa condutibilidade térmica, unidos à criação do avarandado nos pavimentos com ventilação através da subtração de algumas placas, têm proporcionado a redução do calor interno do prédio, de 40% a 70%, contribuindo também para o consumo energético dos condicionadores de ar. E ainda, com a captação das águas pluviais, o edifício chega a reduzir 25% do volume de escoamento superficial do terreno, preservando a qualidade dos recursos hídricos do terreno, sendo bem avaliado nesses itens. As estratégias somaram 22 pontos no sistema LEED. No quesito de uso racional da água,
O consumo de água no SESC direciona a duas estratégias. A primeira, pela redução de fluxos de água nos lavatórios, pias e descargas, com a instalação de sensores de utilização e temporizadores para os chuveiros, e a segunda, pela captação de águas pluviais nas lajes de jardins, com a capacidade de armazenamento de 16,5 metros cúbicos, que são utilizados para a irrigação do edifício e a alimentação de algumas bacias sanitárias. Os resultados já atingiram níveis consideráveis no edifício, chegando a reduzir 85% do consumo de água potável. Os resultados médios apontam de 40% de economia do uso de água potável e 50% de redução na geração de esgoto. Neste item, o retrofit atingiu 9 pontos, cumprindo o pré-requisito de redução do uso de água do interior e exterior do edifício. No quesito energia e atmosfera, a unidade SESC Paulista foi concebida para ser um marco para as demais unidades em sistemas inteligentes de operação. Como já mencionado anteriormente, assim, diversas estratégias contemplam o edifício nesse quesito. Os elevadores e escadas rolantes, que se retroalimentam de energia através de driver reading, que geram energia para o próprio sistema. Na cobertura estão implantadas 37 placas de aquecimento solar que funcionam juntas a um sistema híbrido de aquecimento, conectadas a 3 boilers elétricos que atendem à demanda na falta de desempenho atingíveis pelas placas, direcionando água quente para as áreas de vestiários e comedoria, que funcionam por misturadores. Na rede de lógica do edifício são instaladas 3 tecnologias para áudio e vídeo. Tecnologia Dante, para a rede de áudio, e HDBaST, rede de áudio e vídeo, e SDVoE, rede de dados para vídeo. As tecnologias permitem controle de transmissão em todos os pavimentos do edifício, inclusive projeções nas áreas de convivência do térreo e café da unidade. A iluminação é feita por LED conectado via sistema DALI, que permite uma maior flexibilização do sistema, possibilitando a reprogramação dos espaços sem a utilização de novos circuitos para a demanda. Todas as lâmpadas possuem sensores dimmers que ajustam o fator de iluminância de acordo com a intensidade de luz natural, que atinge o ambiente, possibilitando a otimização do sistema, inclusive nas áreas de iluminação cênica. Todo o sistema é controlado por monitoramento em BMS, controle remoto da parte mecânica e elétrica, que permite gerenciar os dados em tempo real e identificar falhas nos sistemas que promovem ações de perda de desempenho das instalações. Ou seja, é possível monitorar e controlar os sistemas, central de água, medidores de energia, aquecimentos de água, iluminação, persianas, condicionadores de ar e elevadores. À esquerda, podemos observar a cobertura do edifício com as placas instaladas e, à direita, o boiler elétrico que funciona de maneira híbrida junto com as placas de aquecimento solar. O retrofit, ainda já na área de materiais e recursos, manteve 85% das estruturas e paredes no projeto. Boa parte do granito aplicado na fachada foi realizado com materiais existentes ou aproveitados de outras unidades do SESC, contribuindo para a redução de resíduos. Ainda foi considerado um raio de 800 quilômetros para se utilizar de materiais considerados regionais, com porcentagem de conteúdo reciclado, a fim de minimizar o impacto de esgotamento de recursos. 20% dos materiais foram extraídos, colhidos, manufaturados e recuperados regionalmente.
Atualmente, o edifício contém pontos de coleta seletivos em todas as áreas de núcleo comum dos pavimentos, sem lixeiras nos compartimentos internos, a fim de gerar a conscientização dos usuários e trabalhadores a gerarem menos lixo com a locomoção para o descarte. Nas áreas de café e comedoria, o SESC adotou a medida de não vender mais água engarrafada, pois gerava um número considerável de descartes. Foram instalados bebedouros que permitem ao usuário reutilizar suas garrafas para dentro e fora do edifício. Os esforços mencionados renderam 6 pontos neste quesito. No item qualidade do ambiente interno, a fachada com ventilação vinda das varandas e a instalação de medidores de CO2 permitem à equipe de infraestrutura gerenciar o mantimento da qualidade adequada interna do ar, propondo a renovação interna pelas próprias aberturas ou induzindo, através dos condicionadores de ar, os vidros acústicos. Quando necessário, o isolamento dos vidros externos postos pela avenida proporciona condições de conforto interno para os usuários e trabalhadores, sem perder a visual da paisagem externa. Todas as salas têm incidência de luz natural. Sendo assim, neste quesito, o projeto atingiu 3 pontos na área de avaliação. No último quesito inovação, todos os esforços já mencionados renderam ao edifício 6 pontos, contribuindo ainda a consultoria realizada por um profissional acreditado LEED, um profissional reconhecido pela própria certificação para prestar consultorias e atendimento às estratégias. A seguir, a professora doutora Edith Galotti Rodrigues Carranza fará as considerações finais do texto apresentado. Este trabalho é decorrente da dissertação de mestrado Desenvolvimento Sustentável na Arquitetura Contemporânea Paulistana do século XXI, o retrofit sob a ótica da avaliação do ciclo de vida, de Rodrigo Ferreira, e integra os trabalhos do Grupo de Pesquisa CNPq Arquitetura, Abordagens Alternativas e Transdisciplinares, liderados por mim. A arquitetura contemporânea paulista tem buscado soluções para a sustentabilidade após a Agenda 2030. Esse trabalho cotejou a aplicação do retrofit concomitante à metodologia de avaliação de ciclo de vida, norteado pelos quesitos da certificação LEED, no caso do edifício SESC Paulista. Constatamos que o retrofit, avaliação de ciclo de vida e LEED podem promover a longevidade do patrimônio edificado da metrópole, pois definem o grau de intervenção e atualização dos edifícios. Dessa forma, a intervenção com esses parâmetros desenvolve ao edifício condições de desenvolvimento tecnológico, funcional e operacional, Smart Buildings, promove ao usuário condições de segurança e saúde, Health Buildings, e confere ao edifício caráter sustentável, Green Building, consoante ao conceito Desenvolvimento Sustentável ODS 11. Os dados coletados das análises e estudos de casos apontam que o aproveitamento do patrimônio edificado é otimizado por alguns fatores, tais como a memória da cidade, que remonta sua história e passa por aspectos sociais e culturais, o desenvolvimento urbano, que adensa as áreas já consolidadas com infraestruturas, o meio ambiente, pois a técnica permite gerenciar o aproveitamento dos produtos existentes. Isso
resulta na diminuição da demolição, de reconstrução contínua da arquitetura contemporânea, o que configura altos impactos negativos ao meio ambiente construído das metrópoles consolidadas como São Paulo. Concluímos que o retrofit e a avaliação do ciclo de vida podem contribuir para a construção sustentável, o aproveitamento dos edifícios existentes, e é importante tanto para a memória da cidade quanto para o atendimento das metas do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, ODS 11. Aproveitar o patrimônio edificado concerne ao aproveitamento da infraestrutura consolidada, água, esgoto, luz, transportes e diversos aspectos que promovem o desenvolvimento urbano da cidade. Sendo importante ressaltar a economia de recursos naturais e também amplia o campo de atuação dos profissionais especializados como arquitetos e engenheiros. Para mais informações sobre o texto apresentado, o link estará disponível na descrição do vídeo após a data do evento. Obrigado.